CBN Campinas 99,1, a rádio que toca a notícia na nossa região. Estúdio CBN. Agora, 2h46, na última semana, a Polícia Civil iniciou a Operação Adolescência Segura em 7 estados, entre eles o estado de São Paulo, para desarticular um grupo, um dos maiores aí do Brasil, que é voltado à prática de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. Foram cumpridos aí vários mandados de busca e apreensão em 7 estados, portanto, também em São Paulo, e essa rede criminosa é a responsável por vários crimes graves no ambiente virtual, entre eles até tentativa de homicídio, também instigação ao suicídio e incentivo à automutilação, entre outros. Envolve também aí a divulgação de pornografia infantil e até apologia ao nazismo. Essa investigação revelou que esse grupo se organizava virtualmente e usava aí redes sociais, mais plataformas que são criptografadas, como por exemplo o Telegram, para conseguir fazer o contato com essas crianças e adolescentes, para incentivar desafios e competições que envolvem sempre crimes de ódio. E pra gente entender primeiro como é que funciona, né, esse tipo de crime e como proteger também crianças e adolescentes desses desafios, a gente conversa agora com a doutora Jennifer Moraes. Ela que é mestre em Direito Penal e também professora, fala conosco aqui no Estúdio CBN. Oi, doutora Jennifer, boa tarde, bem-vinda. Olá, muito boa tarde, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, doutora. E esse tipo de crime que tem espantado cada vez mais, né, envolve não só desafios que podem colocar em risco a integridade das crianças e adolescentes, mas também que incentivam, né, os menores a cometerem crimes. Queria que a senhora explicasse como é que funciona, né, infelizmente, esse tipo de trabalho que a polícia chamou até de rede de ódio, né, doutora? Exatamente. Essa operação é uma das mais complexas que aconteceram ultimamente a respeito desse tipo de conduta. Envolve diversos crimes. Como você muito bem disse, normalmente as crianças e os adolescentes, eles são instigados ou até mesmo auxiliados a praticar outras figuras delitivas. Então, ao longo dessa investigação, naturalmente serão identificados quantos e quais delitos foram praticados por essas crianças e adolescentes. Eu estou dizendo aqui delitos, né, de um ponto de vista, digamos assim, para deixar mais clara do que eu estou falando, mas na verdade as crianças e os adolescentes, né, do ponto de vista técnico, eles não cometem delito, eles cometem ato infracional análogo ao crime. O artigo do Código Penal e o artigo das leis penais especiais é o mesmo, nós utilizamos a mesma redação legal, mas nós não damos a essas figuras o nome de crime, porque os autores, eles têm menos de 18 anos e, portanto, eles não se enquadram ali dentro do que nós chamamos teoria do crime. Tá? Então, seriam ali diversas figuras que, em tese, se amoldariam nessas condutas praticadas pelos menores de idade. Né? E aí a gente poderia, como você muito bem disse, falar na tentativa de homicídio, porque houve a investigação de um ateamento de fogo em um morador de rua, maus tratos aos animais, até mesmo manutenção, divulgação e montagem de cenas, né, enfim, imagens pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes, crimes em relação à honra, né, difamação. Então, nós temos uma diversa gama de situações que pessoas menores de idade cometeram justamente por estarem sujeitas a esse grupo que também é criminoso, né, que também responderá por esses fatos, e aí sim, se esses autores forem maiores de idade, efetivamente responderão pelos crimes e não pelos atos infracionais. E essas pessoas, inclusive, elas podem até mesmo estarem no âmbito de uma organização criminosa. Né? No Brasil, a gente trabalha com os dois crimes, organização e associação criminosa, sendo a organização mais grave. O que eu ia perguntar, doutora Jennifer, é que muitas vezes quando um adolescente comete um ato infracional,
é chamada família, por exemplo, né? Algum responsável maior de idade, um pai, uma mãe, responsável legal. Isso pode acontecer nesse caso também desses atos infracionais utilizados por essas pessoas dentro de um ambiente, de uma casa, por exemplo? Depende. Assim, o ponto principal é, no direito penal, a gente não trabalha com uma responsabilização que possa ser enviada para uma outra pessoa, né? Então, um conceito que se usa no direito civil é responsabilidade objetiva, ou seja, o motorista de uma empresa de ônibus, ele pratica alguma infração civil, a empresa de ônibus pode ser responsabilizada por essa infração cometida pelo motorista. No direito penal não existe essa lógica. Então, os pais, os responsáveis, eles não podem ser responsabilizados pelos atos infracionais cometidos pelos menores de idade. O que pode acontecer, né? Claro, primeiro, pensando no menor de idade como autor de um ato infracional. Os pais, eles terão ali a responsabilidade no âmbito civil, mas eles só poderão ter alguma responsabilidade no âmbito criminal se eles conscientemente auxiliaram, instigaram ou induziram os filhos a praticar aquele ato infracional. Por quê? Como eu disse, a responsabilidade ela é individual. Agora, por outro lado, se o adolescente ele for vítima de um crime, aí sim, nós no direito penal trabalhamos com uma ideia de garantia. Os pais, eles são, claro, né, que desde comprovado casuisticamente, eles são considerados, de maneira geral, garantidores dos filhos. Então, uma vez que eles têm conhecimento de que o filho menor de idade, né, ele possa estar sendo vítima de um crime e ele nada faz para impedir essa situação, esse pai ou responsável que se omitiu, eventualmente ele pode ser, inclusive, responsabilizado pelo crime pelo qual o menor de idade foi vítima, né? Então pensamos ali, claro que é um outro caso, mas no caso Henri Borel, né? A mãe daquela criança que faleceu, ela está sendo responsabilizada por homicídio tanto quanto o padrasto que efetivamente cometeu as agressões. Então aqui seria a mesma lógica, né? Se os pais eles deixam de fazer a vigilância ou eles têm conhecimento de que muito provavelmente existe ali um crime que o seu filho está sendo vítima, ele deixa de atuar conscientemente, podendo atuar, é o caso, né, talvez, de se pensar em uma responsabilização em termos de omissão imprópria. Agora, doutora, como é que os pais podem fazer essa vigilância, né, aí com as crianças e adolescentes? Porque os criminosos usam várias plataformas, não só aquelas redes sociais mais conhecidas, né, mas outras aí identificadas pela polícia, como o Telegram, por exemplo, né? Como é que os pais conseguem fazer esse controle, ter esse acesso? Até porque muitas vezes a criança ou adolescente pode apagar ali alguma conversa, né? Então, como é que os pais conseguem fazer esse rastreamento dos filhos? Exatamente. Esse é um tema muito delicado e demanda uma consideração, inclusive a depender da idade menor de idade, né? Nós sabemos que, claro, uma pessoa de 17, 16 anos, ela, embora ainda seja menor de idade, ela tem um grau de autonomia muito distinto de uma pessoa de 12, 11 anos, né? Então, a depender da idade da pessoa, naturalmente que os pais vão ter que trabalhar mais a questão da negociação, porque você já está lidando com uma pessoa que é praticamente adulta, que já tem, inclusive, direito de exercer o voto, que já está caminhando para uma universidade. Diferente a hipótese da maioria das vítimas dessa operação, que são menores de idade de 12 a 14 anos, que a vigilância tem que ser maior. Hoje em dia, as plataformas elas já disponibilizam contas voltadas para adolescente. Recentemente o Instagram, inclusive, está fazendo uma campanha sobre isso, né, de contas destinadas a adolescente, mas cada caso é um caso individual. O que não pode é não existir esse monitoramento, né? Seja através do controle em termos de tempo, seja através, quando nos casos de pessoas menores, né, de 10, de 12 anos, de identificar efetivamente quem são os amigos, quem são as pessoas que fazem parte da rede social, qual é a rede social da criança ou adolescente, se realmente há necessidade dessa criança ter uma rede social, muitas vezes, né? Tudo isso é muito casuístico.
né? Mas essa vigilância, de fato, ela sempre tem que acontecer de alguma forma, mas adaptada à lógica, à realidade daquelas pessoas. E qual a responsabilidade das redes em distribuírem esse tipo de conteúdo, doutora? Esse é o ponto que está mais em debate atualmente, né? Está tramitando, inclusive, mais de um projeto de lei voltado à regulamentação das redes sociais nesse sentido. É muito complicado a gente pensar em uma responsabilização no âmbito criminal, né? Porque aí a gente teria que comprovar efetivamente a posição de garantia, né? Assim como a gente identifica com facilidade aquela relação dos pais e dos filhos, né? Aqui seria uma relação distinta e muito mais difícil de comprovar, e inclusive essa inércia, essa impossibilidade de se atuar de outra forma através por parte do administrador da rede social, do CEO, do conselho administrativo, enfim, é uma relação muito longínqua para a gente conseguir atribuir responsabilidade criminal. Então, por hora, né, pelo menos na prática, o que mais acontece é uma responsabilização do ponto de vista civil, né, mas ainda assim é muito difícil, por isso que esse debate é cada vez mais urgente. Atualmente, a responsabilidade dessas empresas, inclusive, é muito importante do ponto de vista da investigação. Por quê? Porque todos esses crimes, eles são cometidos na internet, naturalmente, né? E esses fatos, eles têm registros, né? Toda a investigação a respeito desses delitos demanda a identificação desses autores através de IPs, através de outros mecanismos que estão na internet e que dependem do fornecimento por parte dessas empresas. Então, muitas vezes, a investigação é até obstada, até dificultada, porque as empresas simplesmente não respondem às solicitações das autoridades e não fornecem os dados dos donos das contas, os dados dos IPs que são necessários à continuidade da investigação. Então, a empresa, como você muito bem disse, está no ponto, está no centro de toda essa análise relacionada a esses delitos. Muitas vezes a gente pensa na figura delitiva, a gente tem crime suficiente, a gente não tem, a pena é alta, a pena não é alta, mas isso é um outro debate. O nosso debate atual e mais importante essas pessoas conseguem ser identificadas? Nós temos material para punir essas pessoas? Qual a responsabilidade de uma plataforma que está lucrando em cima dos delitos que são cometidos contra essas crianças e adolescentes? Essas são as perguntas que realmente devem ser feitas, né? Porque é muito fácil, como eu já disse até algumas vezes aqui, é muito fácil se pedir ao Congresso criar artigo de lei. Criar um artigo de lei é muito simples, né? Você passa pelo Congresso, tem aprovação, tem ali a figura delitiva, mas isso não resolve o problema na prática. Esse é um primeiro passo que já foi dado, né? Nós já temos as figuras enquadráveis, mas agora o foco é realmente a investigação e a responsabilidade do ponto de vista macro de quem lucra a partir disso. Pois é, e lucro que muitas vezes termina em tragédia, né? A gente tem acompanhado aí a investigação da polícia da morte de uma menina de 8 anos que teria inalado desodorante porque viu um desafio como esse na internet. Quer dizer, existe ali, claro, a responsabilidade dos pais, mas também de quem divulga, né? E fornece esse tipo de conteúdo, né, doutora? Mas enquanto isso, enquanto a gente não tem um avanço nesse sentido, é importante que os pais estejam atentos a qualquer mudança de comportamento também dos filhos, né, doutora? Exatamente. Essa atenção, ela deve ser agora cada vez maior, redobrada, né? Antigamente nós não tínhamos um acesso tão incipiente às plataformas digitais, né? Normalmente as pessoas começavam a acessar esse tipo de conteúdo a partir dos 14, 13 anos. Pensando na minha geração, por exemplo, né? Hoje em dia é muito mais cedo. Cada vez mais cedo as crianças e adolescentes, elas são incentivadas, inclusive, a manter uma rede social, a manter um contato com outras pessoas via internet. Então, necessariamente, amplia-se a responsabilidade, né, dos pais de monitorar e identificar qualquer tipo de sinal que possa ser ali um gatilho de algo maior, né? Inclusive, até recentemente, nós tivemos uma série que foi muito comentada, que é a tal da adolescência, na Netflix, né, que fala um pouco sobre isso. Né, não há ali nenhum indicativo muito forte, mas quando você tem,
a realidade exposta, você vê que tudo gira em torno ali daquela realidade paralela construída por aquele adolescente na internet. Bom, agradeço muito aqui a participação com a gente da doutora Jennifer Moraes, ela que é mestre em Direito Penal, também professora, falando conosco sobre essa investigação, essa operação da Polícia Civil, justamente para coibir esse tipo de crime, incentivo também a crimes praticados aí por crianças e adolescentes. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, muito boa tarde, bom trabalho, até mais. Obrigado, 3 horas, 1 minuto.